Boa noite, estamos aqui agora com 3 celebridades maravilhosas, né? O Sid Clay, que ele é do movimento Ativistas Sociais, movimentos sociais também, a Manguete, o pai Julinho, do Griot, né? Que faz os bonecos maravilhosos. E eu vou pedir para que eles se apresentem um pouquinho para nós agora. Vou começar com a Manguete, falar um pouquinho sobre a senhora, o que a senhora faz. Eu sou uma liderança comunitária, tenho um ilê, sou uma ilê-orixá, tenho um ilê há quase 40 anos no mesmo lugar, onde lá a gente mantém algumas atividades culturais. A gente tem um pessoal que dança, né, fazendo uma representatividade cultural dos orixás, de tudo que diz respeito ao ilê, né? A gente também faz um trabalho de acolhimento, e que as necessidades são muitas, né? Então a gente faz um trabalho de acolhimento dentro do ilê, tem esse trabalho cultural com as crianças, adolescentes e uns um pouquinho mais velhinhos também. A gente resgata a história do negro, levantando sempre a valorização e a autoestima, onde os mais velhos começam a contar para inspirar as crianças, para tirar deles aquela estigma que querem colocar, né? Que teu nariz é isso, teu nariz é aquilo. Então, sempre levantando a autoestima dos nossos negros, e mostrando nossos valores, ensinando eles a se valorizarem, a se posicionarem. E dentro desse ilê, né, que a gente chama de quilombo, a gente agrega tudo que possível, não é só dentro da ritualística da nossa cultura religiosa que a gente passa os poderes, né, a força e as ações para que possamos ter coragem para dar continuidade aos enfrentamentos que são necessários todo santo dia. A gente se empodera, né? E é nos nossos rituais que a gente se fortalece, né? Fazendo os nossos ajeúns, e a gente se empodera para poder gargar cada dia, né? Pedindo sempre força a todos os orixás. De Bará Oxalá não vamos a lugar nenhum se não for pela ordem da luz e da força do nosso Oxalá. Continuamos então com as apresentações. Vou aproveitar que está aqui do meu lado, né? Sid Clay Mansi. Pode se apresentar então. Boa noite, quero agradecer primeiramente ao convite, pedir licença para os nossos mais velhos, nossos babalorixás e anorixás, Manguete, né, que eu conheço praticamente a vida toda, o pai Júlio do Oxalá, enfim, e dizer da importância desse momento aqui, né? Eu sou oriundo das comunidades eclesiais de base, né, que foi um grande movimento que aconteceu aqui em Canoas, e a partir desse movimento, então, eu comecei a minha militância dentro do movimento negro. Fui a primeira criança da Pastoral da Criança, passei pela Pastoral do Negro, Pastoral da Juventude. Foi onde eu me criei, dentro da igreja católica, né, dos irmãos maristas. Até que a gente sofreu lá quase um expurgo, assim, né, da negrada dentro da igreja, e eu fui então, passei então para a religião de matriz africana, lá em 1988, mas sempre militando, né? Sou ativista do movimento negro, cultural carnavalesco, LGBT, todas aquelas ações, atividades sociais a gente está envolvido e lutando sempre pelos direitos, né, dos menos favorecidos. Hoje eu estou na Secretaria de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, no Departamento de Regularização Fundiária de Áreas Quilombolas e Indígenas, e dentro desse trabalho estou buscando uma pauta que tenha o viés dentro dos terreiros, para que os terreiros também sejam contemplados com as políticas habitacionais, né, que não só os quilombos, visto que muitos dos nossos terreiros estão localizados em áreas periféricas, coabs, enfim, que é o trabalho que a gente tem feito lá. E estou aí, né, agradecendo a presença dos nossos grandes militantes que estão passando aqui nesses podcasts, e dizer da importância desse movimento
que para além do que a gente já vem discutindo, da questão do racismo estrutural, dos preconceitos, de tudo que a gente já passou, que esse é um passo que a gente está dando a mais, né, e que a gente tem que mudar um pouco do viés, a gente tem que trazer realmente o nosso momento para a nossa parte melhor da história, não só como escravizado, não só como o sofredor da história. A gente tem muito a contribuir, já contribuiu para a história desse país, e a gente não pode ficar só nessa parte maçante que nós negros já conhecemos, que é que a gente sofreu e continua sofrendo, e quem tem que ter um entendimento de que a coisa tem que mudar não somos nós, somos os nossos diferentes, vamos dizer assim, né? Porque nós pares a gente já sabe o que a gente passa. É isso aí, estou muito satisfeito em estar aqui com a Mãe Guete, Pai Júlio, porque a gente faz história junto, né? Já fizemos história e continuamos fazendo. É isso aí. Ok. Pai Júlio, um pouquinho para a nossa história, Mestre Griot. Eu começo fazendo uma reflexão que a vida ela tem que ser vivida, né? E não punida. Confesso que me senti bastante satisfatório e contemplado enquanto eu falo, porque eu também, Sid Clay, executo exatamente isso, que nós não somos só sofredores, que chegou a nossa hora de nós, que cada um de nós, nossas caras pretas, sabe fazer muita coisa. Eu sou Babalorixá, tenho casa lá no Santo Operário, que era de minha mãe, herdei a casa de minha mãe. Minha mãe é cacique de Umbanda, e eu estou lá agora, desde 96, como o Babalorixá da casa, sob o comando de Oxalá. E por dentro do nosso espaço do terreiro, a gente tem a questão do acolhimento, a gente tem a questão da educação, da cultura. E eu primo muito, eu tenho muito eu acredito nisso, que através da cultura, da educação, a gente vai mudar, a gente vai fazer as coisas acontecer nas comunidades. Porque o preconceito nós não encontramos entre nós encontramos quem vem de fora, né, que não nos conhece, e é comum a gente achar que quem a gente não conhece é inimigo da gente, e não é, falta de conhecimento. Então, dentro do lado do Axé e Axé Umbocum, eu trabalho uma questão cultural com a dança, com os povos ciganos, com os índios, né, os caigangues, a comunidade ciganas, né, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de arrumar um espaço para eles. A questão da terra, né, da nossa territorialidade que a gente não tem, onde a gente não cultua as nossas ervas, aquele sagrado que a gente tem, que é comum nós usarmos dentro dos nossos trabalhos. Hoje a nossa luta se declina para isso, não é buscar esse espaço que nos tomaram. E a gente tem que buscar o espaço da água, o espaço da planta, da terra, e até mesmo quando a gente vai embora, não é? O cerimonial, o ligamento e o desligamento disso. E o ILE a gente trabalha com ação social também. Eu tenho um projeto que eu amo fazer lá, que é Caminhos de ILE. É um dia do mês a gente faz um trabalho voltado só para o povo da rua, pessoas moradores de rua que não têm o seu espaço. E nesse espaço o Boneco Bastião vai, conta a história e ouve histórias, né, que é muito importante ouvir a história dessas pessoas, o porquê, como chegaram, enfim. Tem uma coisa bonita que eu encontrei, que eu vivenciei com outras pessoas. Numa determinada passarela tinha um morador que, legítimo preto velho, não tem quem em Canoas não viu aquele senhor alto, barbudo, branco, com cabelo black, agitado, até porque tinha um senhor que cortava o cabelo dele. E me chamou a atenção a beleza dele. E fui conversar com ele, e aí ele me contou a história dele. Eu pedi se eu podia postar no Face, eu coloquei, e foi achar a família dele. A família dele achou ele não sabia ler, mas ele tinha uma memória muito boa, e isso foi muito gratificante para ele. E era aqui pertinho, Fernando Soares. Então esse trabalho, isso mexe muito, essa vivência mexe muito com a gente, né? Da gente ouvir essas pessoas e trabalhar com eles, porque disso a gente buscou muitas histórias que o Boneco Bastião conta é voltado a isso.
Então, e eu escuto, ser mestre griot, eu escuto de meu mestre Chico, eu aprendo, eu me sento, eu escuto, porque para ser griot tem que ter a responsabilidade com a verdade. Não é? E a gente tem isso entre a gente de ir para os locais. Manguete, de uns 2 anos para cá, está me acompanhando bastante essa minha caminhada cultural, porque eu amo fazer arte. Eu sou arte viva, que eu digo, sou arte ambulante e aprendo, escuto, vejo onde está bastante a verdade para a gente poder multiplicar exatamente Posso isso. fazer uma pergunta, né? Claro. Na minha santa, né, ingenuidade e ignorância, enfim. O que é ser um mestre griot? O que é o griot? O ser mestre griot é exatamente o que eu estava falando aqui. É a gente saber, escutar, aprender de verdade e então falar. Ser um mestre é o que vocês vão ver daqui a pouco eu contando uma história. E eu tenho que ter a verdade com aquela história. Para que você. E a oralidade. A questão, nada é escrito, a gente passa de. Eu escuto o que Guedes fala, eu escuto o que Sidney fala, eu escuto o que você fala. Então eu vou contando a história, fazendo isso aí. Ser mestre de oralidade é o compromisso com a história verdadeira, oralmente. Que bacana. E sou um babalorixá também. Vamos às perguntas, então eu vou fazer aqui algo diferente, né, agora. Qual dos três quer me responder, quer responder agora, qual a importância deste evento que está acontecendo aqui hoje? Quem vai responder primeiro? A importância para mim desse evento aqui... Todos viraram para ti. Eu não vou falar nada mais. O Manguete fez assim. E o Cid fez assim, ó. Vamos lá. Esse evento aqui, eu gostaria que não fosse evento, se fosse uma porta de entrada para sempre, disso aqui ser em qualquer espaço local do nosso Brasil, do nosso país, do mundo, não é? Que isso não se realizasse só numa determinada semana da consciência negra ou alusiva à data do 13 de maio. Sim. E 13 de maio, para mim, é uma data que, né, tipo assim, vai para lá, negão, te vira, entendeu? Se não deram mínimas condições. Mas nós estamos aí, né? Em nome dos meus ancestrais que estiveram lá, que viveram isso, hoje eu posso mudar isso. E mudar de uma forma exatamente através da arte, mostrando o que cada um aqui está fazendo. E eu digo, para mim é maravilhoso isso aqui, mas precisamos de muito mais. Os nossos negros, as nossas negras, temos que estar em mais locais. E pegando o gancho do Pai Júlio, a questão do afrocentricidade, né? De direcionar tudo a afrocedência, ela parte não somente de uma feira, mas também de uma Semana da Consciência Negra, de uma educação afrocentrada, porque eu, enquanto fui secretário da Igualdade Racial aqui do município, eu lancei, assim como o Pai Júlio também, o pai do Bastião, né, que foi um boneco, contador de história negro da cidade de Canoas, é nosso aqui, é filho do Pai Júlio, foi inédito na cidade de Canoas, porque só tinha bonecos brancos, né? Então o Pai Júlio lançou ali o Bastião, que é o nosso símbolo maior da contação de história. E eu, quando fui secretário da Igualdade Racial, eu lancei o Cinema Negro, que esse cinema a gente rodava um filme e lá nós debatíamos a história do negro através daquele filme, né? Contemplando então a implantação da Lei 10.639 de 03, que só ficou no papel, muitos professores nem sabem como implantar. Então nós, como agente cultural afro e militante, quando a gente entra nos espaços que a gente pode trabalhar alguma coisa, a gente então cria, né? Então a gente criou o Cinema Negro, né? Eu lancei o Cinema Negro nas escolas, onde a gente debatia, já fazendo a educação, né, direcionada justamente para a história da África, para que as nossas crianças tenham conhecimento da verdadeira história, de onde estava o negro quando chegou aqui, a família, né, dos reis e Dom Pedro, enfim, lá que chegaram no Brasil, onde é que estavam os negros naquele momento, em que situação estavam os negros na plantação, na evolução do país, enfim. Então uma feira afrocentrada, ela está direcionada
a história do negro no combate também ao racismo. Então a importância disso vem somar, né, e contribuir com todo esse nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 1988, eu no caso, mas aí já vem desde 1920, quando foi criado o primeiro departamento de movimento negro no Brasil, né? Então, como a gente falou no começo, chega de contar a nossa história só como sofredores. E nós temos aqui as mulheres empreendedoras, homens empreendedores, né? Enfim, o cidadão empreendedor negro que está aqui mostrando que nós também estamos aí, né? Que a gente também está buscando nosso sustento através da nossa cultura, e que a nossa cultura é bonita, que ela pode ser adquirida, que ela pode ser comprada e que ela pode render, né? Ela pode render lucros para uma família, para uma... Então essa feira aqui é de sua importância para fortalecer a inserção do negro na sociedade e também na questão de direcionar toda a nossa história boa para o conhecimento da comunidade, da sociedade. Inclusive, se me permites, eu deixo um desafio a City Clay, né? Que eu acho que os nossos espaços territoriais de terreiros, eles podem perfeitamente sediar feiras nas portas, em algum dia da semana, ter exposição de arte, porque eu acho que é isso que está faltando em todos os terreiros, que daí a gente já educa, a gente já mostra a cultura, fazendo uma contação de história. Os nossos terreiros, quando não tem as suas ações religiosas, pode perfeitamente ceder um espaço para a cultura, porque tem tantos espaços que são lindos, maravilhosos e ficam fechados, que poderiam ser exatamente uma sala para entrevistas, a gente fazer uma roda de bate-papo, falar sobre a vivência nossa, mostrar. Eu lanço essa ideia em City Clay da gente fazer como tu estás fazendo, usar os nossos terreiros, porque quem vai no terreiro da Manguete não é só para fazer macumba, não, desculpa a expressão, mas vai lá, vai ter o que lá, vai ver essência, a gente vai sentir na nossa pele. É uma casa de acolhida, né? Esse acolhimento cultural, emocional que a gente precisa, e principalmente trabalhar as mentes sãs, porque hoje em dia a maior doença para mim é a cabeça. Então a gente tendo uma mente sã ocupada com alguma coisa, a gente evita muitas coisas na rua do que além dos nossos portões. Então eu acho que nossos espaços de terreiro têm que sediar com questões da cultura, teatro, conversas de roda, contações de história e exposições. Esse reconhecimento, Pai Júlio, inclusive quando fui convidado para ir para a Secretaria de Habitação e para regularizar áreas quilombolas e indígenas, eu quis pautar a questão dos terreiros, justamente porque estão nas áreas periféricas e Coab, justamente para que essas políticas públicas que elas vêm beneficiar os quilombos e os indígenas, que elas possam chegar aos áreas de terreiro. Sim. Porque eu tenho como exemplo aqui o Guajuviras, a própria Santo Operário, né, Matias Velho, que são áreas que têm muitos terreiros. E são áreas, sim, Coab, são ocupações que são regularizadas, que precisam ser regularizadas, mas que elas sejam regularizadas com esse mesmo programa que está sendo regularizado os quilombos, terras quilombolas e indígenas, que os terreiros possam ser contemplados para que eles possam receber, sim, as políticas públicas, que as políticas públicas sejam implantadas nos terreiros, para que, como o Pai Júlio disse, essas casas que são casas de acolhidas, porque as pessoas chegam no terreiro, tá aqui amanhã, eu sou um filho de santo, mas eu não sou babalorixá, mas eu acompanho os babalorixá. Quando uma pessoa chega no terreiro, ou ela está procurando alguma coisa para curar a doença, ou um trabalho, ou um amor, ou ela é muito difícil, eu não sei como é que é a realidade da casa do Pai Júlio e da Mãe Guete, mas é muito difícil chegar uma pessoa lá que está assim, com tudo de bom na vida para entrar no terreiro. Ela sempre chega, na maioria das vezes, ela chega com alguma dificuldade. Procurando ajuda. Então é uma casa de apoio. Não é uma casa só que toca tambor enfim, não. Ali a maior parte do momento é acolhimento, até porque a parte religiosa dos santos ela é muito sagrada. Ela é muito sagrada, a gente tem que tirar o pé no chão para entrar no terreiro, né? Não pode pensar em nada, nem a cabeça tem que estar pensando em outras coisas que não for o que tu está fazendo
né, e trabalhando com o teu orixá, tem que ter um respeito, tanto até de pensamentos obscenos dentro de uma terreira. Tudo influi a parte muito sagrada dentro do terreiro. Então, o terreiro ele tem que ser fortalecido desta forma para que as leis possam ser implantadas lá dentro, que a gente possa fazer um podcast, que a gente possa fazer as feiras dentro dos terreiros, mas para isso a gente precisa que, né, seja reconhecido não só como patrimônio de raiz, como é que eu posso dizer, de resistência. Não é só resistência o terreiro, o quilombo, é um lugar de resistência, mas principalmente de acolhimento. E as pessoas, como eu disse, quando chegam no terreiro, é porque ela está precisando muito. E não é pouco, não. Eu vou lá porque eu estou muito feliz. Eu vou lá para a casa da mãe Guete, que eu vou lá entrar na mão dela porque eu estou muito feliz e a minha vida está boa. Não. Geralmente, tá aqui a mãe que não deixa mentir, é quando está precisando de alguma coisa. Na verdade, eu tento tomar a liberdade de dizer que eu não conheço ninguém que tenha entrado para a religião se não precisasse de ajuda. Pois é. E o reconhecimento... Que eu não sei, né, digam vocês, mais antigos do que eu, mas eu não conheço ninguém com sã consciência que entrou sem precisar de ajuda, porque todo mundo procura religião. E muita gente diaboliza, sendo que toda a comida que é feita lá é sagrada, até para colocar a mão na comida, para fazer aquela canja, para fazer aquele amalá, é tudo dentro do sagrado, para distribuir, para comer, tem a forma, né? Come-se de em pé para respeitar o santo, para não, sabe, tem todo um ritual que é sagrado, né? Que isso aí traz bem para o espírito e também para a alma e também para a carne da pessoa, não é só a parte que é uma religião simples, é uma religião muito, muito composta, por sinal, né? E composta de coisas boas. E a sugestão do Pai Júlio de abrir os terreiros nesse sentido é bom para desmistificar, né? Desmistificar a nossa religião, que as pessoas acham, que as pessoas veem, que é muito achismo, né? Eu acho sem que conhecimento. Eu acho que é aquilo. Então, e aí daí que parte a intolerância religiosa, né? Sem ter conhecimento, acaba tirando as conclusões sem conhecimento. Nem precipitada sem conhecimento mesmo. É a falta do conhecimento, da informação, é o que a gente vive hoje em dia. Mas o Pai Júlio, ele tá sendo até meio humilde, né? Porque ele já faz trabalho no terreno dele, já é aberto, né? Dentro do Pai Júlio já faz trabalho há muito tempo, desde que eu conheço o Pai Júlio já abre para fazer esse tipo de debate, o Pai Júlio faz feiras, o Pai Júlio faz esse tipo de coisa além da religião, e acontece com a Mãe Guete também, tem grupos afros lá, de meninas há muitos anos já. Eu era mais jovem, né? Hoje eu tenho 50 anos, mas eu era mais jovem e já tinha um grupo lá da Mãe Guete de militância, sem ter leis, sem ter nada para que a gente possa se defender. Nós já estávamos na luta, vamos dizer assim, apanhando dessa sociedade, galgando aos pouquinhos, sem ter leis que nos protegessem. Então agora que nós já temos leis que nos abrigam, temos leis que nos protegem, e agora é o momento de nós sim aproveitar, né, que estamos retomando tudo que a gente lutou e perdeu com função política, e agora estamos retomando. Temos que aproveitar esse momento para resgatar esses terreiros que já são históricos na cidade de Canoas, eu vou dizer aqui da nossa cidade, para servir de exemplo para outros terreiros, né? Porque esses dois terreiros aqui, não é porque eu estou na frente deles, mas não é demagogia, mas são realmente que já fazem há muito tempo que o Pai Júlio está pretendendo, está lançando para as pessoas saberem, porque eles já fazem isso. Inclusive lá dentro do nosso espaço nós temos uma biblioteca totalmente voltada para negros, isso que é chamado de bibliográfico, com um acervo de 700 livros, né? Hoje o espaço até está um pouco debilitado pela questão do cuidado, pela questão do tempo, que a gente acaba fazendo várias coisas, não é? E a nossa bibliotecária que cuida lá, que empresta o livro, que não sabe ler, que é minha mãe, com 91 anos, mas ela reconhece você, se você for lá pegar um livro, ela te vê, tu vai. Olha, o menino botou aqui, né? Escreveu aqui o livro que levou, eu conheço. Ela manda botar o nome, ela é que cuida. Ela não sabe ler, mas ela sabe de história. Sabe? É a griot, né? Essa é a griot.
entendeu? Com isso aí. Nós temos também, além da biblioteca capoeira no axé também, junto ao mestre Dentinho, temos a dança cigana também. Então a gente temos os índios, a gente faz uma vivência com os índios na questão das ervas, junto à Dona Marisa também. Esse conhecimento, né? Porque nem tudo tem que tomar um remédio, um bom chá. Tanto naquela terra bem tratada, ela vai te dar uma cura, não da noite para o dia, mas em questão de horas, de tempo, tu vai estar curado, melhorado assim. Até porque a gente começou assim, né? Exato. O medicamento que vem das ervas. Né? O ser humano em si, antes de Cristo, lá a gente começou assim, né? Não existia remédio, eram as ervas. Eram as né? ervas. Então, eram os curandeiros. A medicina é totalmente africana. Então, a medicina, a arquitetura, a agricultura, ela existe hoje, ela é um legado deixado pelo povo africano, que não é reconhecido, né? Por isso que existem esses movimentos. É importante para que as pessoas tenham entendimento do que é a importância do negro na história do Brasil e do mundo, né? Falando um pouquinho mais sobre o empreendedorismo, porque a gente sabe que falar sobre a nossa religião é uma pauta que dá pano para manga. Isso a gente vai passar umas horas falando disso, e é assunto bom. Mas pensando um pouquinho, né, no que a gente está vivenciando aqui, da nossa feira, a Manguete, o que a senhora acha de importante? Por que empreender hoje? Acho muito importante, não é só o espaço, né, mas aproveitar as oportunidades, né, que temos entre todos os nossos negros, grandes empreendedores, mas às vezes com falta de oportunidades de poder apresentar o seu trabalho. Temos negras que trançam maravilhosamente bem, não falando só em trança, mas em qualquer técnica para os nossos cabelos afros. As negras são maravilhosas, que costuram, e não só costuram, mas que produzem, que desenham, que criam, que têm estilo, que fazem estilo, que pintam. Não, de todas as técnicas a gente pode começar assim, da trança, né, ao traçado, riscado num papel que vira um quadro. Os nossos negros têm assim excelentes histórias para mostrar no empreendedorismo, para se colocar, para conseguir mostrar o trabalho, as coisas maravilhosas que sabem fazer, mas que muitas das vezes não têm oportunidade para colocar, né? E isso essa feira agora, assim, ela vem num momento muito, muito maravilhoso, que nesse período agora passado, que recém estamos saindo dessa pandemia nojenta, muitos negros conseguiram mostrar o seu trabalho, né? E pode ser muito, muito bem aproveitado. Então agora essa é uma ótima oportunidade, é uma porta para que possa ser mostrado, que a pessoa tem mais uma visibilidade, né? E poder ver com as técnicas que as pessoas têm os seus valores e têm um lugar aonde colocar. Então acho que é um momento muito importante para todos os empreendedoristas negros, principalmente, mostrar isso. Muito obrigada. Ana, tu quer fazer a pergunta final dos três? Vamos lá então, a última pergunta. Essa conversa, né, tá duradoura, mas a gente vai fazer uma pergunta então para os três. Qual a importância que vocês acham do empreendedorismo hoje, né? A Guete falou um pouquinho, mas aí se vocês quiserem complementar também. Acho que o empreendedorismo ele vem de encontro a toda a necessidade de um espaço de ganho, né? Principalmente hoje da comunidade negra, que ela tem uma dificuldade de ser inserida no mercado de trabalho, né? No mercado formal, né? E aí essa feira de empreendedora, do empreendedorismo, ela fortalece
essas pessoas, esses trabalhadores, esses formadores de opinião, essas artesãos, enfim, costureiras, que a Manguete falou,